Alô você, bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista. Novamente eu, irmão Otávio, presbítero Otávio, com o Pezinho, professor Pezinho, nosso irmão na fé, sociólogo formado, e vamos trazer hoje um tema importante para debater com você, para que você forme seu ponto de vista. Aguenta a mão, não saia daí, vou soltar a vinheta, daqui a pouco nós estamos de volta, ok? Então vamos lá. Estamos de volta com mais um ponto de vista. Vamos debater um assunto bem interessante, não saia daí, não desligue. Nós vamos falar hoje sobre gente de má fama. O que é isso, né? É um tema bem complexo nos dias atuais. Naquela história do diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, é mais ou menos por aí. Mas vamos lá. Pezinho, fala para nós, o que significa gente de má fama? Do ponto de vista bíblico, você vai encontrar a expressão gente de má fama falada pelos fariseus acusando Jesus de que, lá em Mateus 9, versículo 9 ao 13, de que Jesus era mal visto pelos fariseus porque ele andava com publicanos e outras pessoas de má fama. Tá, quem são essas pessoas de má fama? Vamos entender primeiro os publicanos. Publicanos eram fiscais, eram cobradores de imposto, tá? Judeus que cobravam imposto para o Império Romano sobre os judeus. Então eles eram mal vistos pela sociedade judaica. E quem são as demais pessoas de má fama? A lista é imensa, mas vamos tentar resumir assim. Para começar, quem não era judeu, era gentil ou pagão, então, era mal visto, então, era gente de má fama. Então, um fenício, um egípcio, um grego, um estrangeiro, já era visto como gente de má fama, e um sacerdote ou um rabi, como Jesus, não poderia andar com eles. E nessa lista, entre os gentios e pagãos, a lei é relacionada, então, a certos comportamentos que até hoje são discriminados na igreja, onde a questão havia entre eles idólatras, espíritas, místicos. A gente tem que lembrar que entre os místicos, por exemplo, os 3 reis magos, né, visitaram Jesus da manjedoura, eram magos, eram intelectuais, místicos, observavam as estrelas, astrônomos e astrólogos. Mas enfim, e também não só isso, havia também prostitutas, ladrões, assassinos, adúlteros. Essas pessoas andavam com Jesus. Ele falou um negócio interessante, eu me lembrei aqui da mulher samaritana. Da mulher samaritana. Eles não podiam se comunicar, não tinha aquela liberdade, e os judeus não podiam se sentar com os samaritanos. Por isso que Jesus está lá. Por isso que os apóstolos se assustaram quando viram Jesus conversando. Exatamente, gente de má fama. Gente de má fama. Porque os samaritanos, que é o norte de Israel, eles eram tidos como um povo mestiço. Judeus mestiçados com outras etnias que, ao longo de 300 anos, lá do tempo dos assírios, babilônicos, persas e gregos, uma região mais helenizada, mais cheia de estrangeirismos, e ali misturou-se não só a questão da etnia, misturou-se a questão das crenças também. Tanto é que os judeus de Jerusalém, do sul, né, do reino de Judá, adoravam a Deus no templo. Os judeus da Samaria, no norte, adoravam a Deus em vários pontos esparramados no norte de Israel. Isso gerava uma queda de braço de teologia na região. A questão é, até mesmo o homossexualismo já existia no tempo de Jesus, trazido com mais intensidade para Israel pela cultura helênica dos gregos. Os gregos já estavam por ali, porque era comum entre os gregos de Atenas, de Corinto, a questão da bissexualidade. Homens casados com filhos, casados com mulheres, né, com filhos, para a sociedade, para manter a família, e que o que? Tinham interesse por outros homens. Então assim, e Jesus conversou com todas as pessoas. O interessante também é que Jesus, o papel de Jesus, né, com essas pessoas, né, pessoas de má fé, era levar essas pessoas ao arrependimento, levar as pessoas à conversão, a crer nele como Senhor Salvador, e para que eles soubessem que tudo poderia ser perdoado se houvesse confissão e arrependimento, que está lá em 1 João 1,9, né? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar toda injustiça. E Jesus fazia isso. Então ele andava com pessoas de má fama na intenção de levar essas pessoas ao arrependimento. Na verdade ele veio para aqueles que estavam perdidos. Ele diz isso. Eu vim para os que estão perdidos, não vim para os que estão sãos. Bom, nosso tempo é curto, vamos encerrando. Mas, Pezinho, quer complementar mais alguma coisa? Enfim, a gente está só fazendo um levantamento histórico para colocar a praticidade hoje na igreja. A igreja, muitas vezes, muitas e muitas vezes, se fechou, se ensimesmou, criou uma armadura em torno dela
e não permite que, entre aspas, gente de má fama, no contexto de 2000 anos e nos dias de hoje, possa ter acesso à salvação, à palavra de Deus, ao Messias, a nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque quando chegam pessoas como essa na igreja, muitos de nós cristãos colocamos de lado, rejeitamos, não queremos sentar perto, temos vergonha, e não é o nosso papel. Nós como cristãos devemos trabalhar para que essas pessoas conheçam a Jesus e caminhem para o arrependimento, para a salvação. Ok? Exatamente. Bom, como eu disse, o nosso tempo é curto, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal, Igreja de Cristo da cidade de Goiás, tá? Vamos ajudar a divulgar o Evangelho. Tem muitas pregações, palavras, os cultos estão sendo transmitidos. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. E até o próximo programa, em nome de Jesus, se Deus nos permitir.